09 Fev 2022 Cor litúrgica: verde. Quinta semana comum, quarta-feira. Primeira leitura, 1 Rs 10 1:10. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. 2 Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas, e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. 3 Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. 4 Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, 5 Os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: 6 Realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. 7 Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. 8 Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. 9 Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. 10 Depois, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 36, o justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito, como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio, sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração, e seus passos não vacilam no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. Evangelho, MC 7:14-23, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 14 Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. 15 O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. 16 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 17 Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. 18 Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? 19 Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. 20 Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. 21 Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios. 22 Adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 23 Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Cristo quer purificar o seu coração. 09 de fevereiro de 2022. Jesus é o cardiognosta, e essa palavra significa conhecedor dos corações. Jesus, hoje, quer entrar na casa do nosso coração para nos tornar puros, mas a partir de dentro, não a partir de fora. O texto continua aquela mesma temática que falávamos ontem sobre os rituais de purificação que os mestres da lei e os fariseus estavam acostumados a fazer. Vamos deixar Jesus entrar e ver o que tem dentro de nós. Muitas coisas estão dentro de nós, algumas coisas estão adoecendo a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros e a nossa relação com nós mesmos. Vamos deixar que Jesus olhe dentro de nós. Não nos escondamos, porque Jesus é conhecedor dos corações, Ele sabe o que está em mim e o que está em você. Jesus quer entrar na casa do nosso coração para nos tornar puros, mas a partir de dentro, quando olhamos para esse texto, também queremos ver dentro de nós se existem essas realidades que estão adoecendo o nosso coração. Vejamos. Más intenções. O que, de fato, o meu coração quer? O que, de fato, você deseja no seu coração? Imoralidades. O que agride a lógica do Criador? O que fere o princípio do Criador? Roubos. O que agride o outro nas suas posses? Aquilo que não é meu, que eu não tenho o direito de me apossar dessas coisas. Assassinatos. O que agride a vida do outro? O que agride a integridade total e plena do outro? Adultérios. O que agride o outro lado da aliança, a aliança feita de duas pessoas? O que agride essa outra pessoa? Ambições. Querer ter mais do que eu preciso. Maldades. Desejar mesmo o mal para alguém. Fraudes. Olho gordo, inveja do que o outro tem. Falta de juízo, ou seja, não saber separar o bem do mal. Veja, aqui, um exame profundo de coração, um exame detalhado do coração que, muitas vezes, não vai sair nesses exames de coração tradicional, vai sair quando eu e você nos colocarmos diante de Jesus. Porque isso aqui toca a nossa vida de santidade, isso aqui toca realidades interiores que, muitas vezes, nós escondemos, não detectamos, porque não queremos ver, não queremos tocar nessas realidades que estão adoecendo o nosso coração. Mas, hoje, Jesus, o cardiognosta, o conhecedor dos corações, quer olhar para mim e para você e nos ajudar a reconhecer essas realidades dentro de nós, para que o nosso coração volte novamente à vida. Volte a pulsar no ritmo da santidade, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. Santo Irmão Miguel Febres, educador e patrono dos pedagogos religioso 1854-1910. Origens. Francisco foi seu nome de batismo. Alcançou os santos altares como Irmão Miguel, santo missionário, entre a juventude nas escolas. Nasceu no Equador em família nobre e de forte tradição cristã. O pai foi professor universitário, e o avô foi general do exército, venerado como herói nacional. Saúde física e ação sobrenatural em suas pernas, tinha uma deformação de nascença. O garoto começou a andar apenas aos 5 anos. O fato aconteceu diante de uma visão extraordinária. Ele e sua mãe viram Nossa Senhora do Manto Azul na roseira do jardim, o que impulsionou o garoto Francisco, hoje irmão Miguel Febres, a dar os primeiros de muitos outros passos que daria. Chamado à vida religiosa, Miguel foi um dos primeiros alunos do Colégio dos Irmãos,
Como era conhecida a escola conduzida pela Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs no Equador. Logo ele se apaixonou pela vida daqueles irmãos e missionários, sentindo-se chamado para ser um deles. Seus pais eram cristãos, porém, em nenhum momento o apoiavam no seguimento da vocação religiosa, pois ambicionavam uma profissão honrosa para seu filho. O jovem esperou 14 anos para, em 1868, vestir o hábito religioso. A oposição paterna reacendeu-se de forma violenta, não suportando a decisão do filho, cortou totalmente os laços com Miguel. Frase do santo desde cedo, intui que a educação é tudo para o homem e que a missão de educar é a mais nobre para a humanidade e para a Igreja. Doação de seus talentos e habilidades, dedicou 26 anos de sua vida na missão de educar, e foi o que o santificou. Preferiu-a ao sacerdócio, que lhe ofereciam como sutil tentação. Foi incomparável gramático e filósofo, zeloso catequista, grande escritor e poeta, sobretudo cantando as honras à Mãe Imaculada. Em 1892, foi aclamado por unanimidade como membro da Academia Equatoriana da Língua. Destaque nos lasallistas o primeiro religioso equatoriano da Congregação dos Irmãos de La Salle ou Irmãos Lasallistas. Em 1907, trabalhou arduamente em textos escolares, que dariam subsídios para toda a congregação. Além do Equador, viveu e trabalhou em Paris, França, na Bélgica e em Premiá de Mar, Espanha. Última frase. Em 1910, ele parte para a glória, santa e serenamente, rodeado por seus irmãos. Suas últimas palavras foram: Jesus, José e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. A Congregação do Santo no Brasil. A presença lasalista no Brasil iniciou em 1907. As unidades educativas e de assistência social em que os irmãos atuam estão presentes em 9 estados brasileiros e no Distrito Federal, atendendo a mais de 47 mil alunos com o trabalho de mais de 5 mil educadores. Oração. Ó Deus onipotente e eterno, que em São Miguel Febres Cordeiro, deste a tua Igreja um ilustre educador de crianças, concede-nos que, imitando a sua dedicação exemplar, saibamos acompanhar com bondade os jovens para os dirigir a ti. A minha oração, Senhor Jesus, são tantos os profissionais que doam-se por uma humanidade melhor, em especial os educadores, professores e pedagogos. Senhor, muitos deles são desprezados e desvalorizados. Te peço, por intercessão de Santo Irmão Miguel Febres, que guarde para cada um desses as glórias da vida eterna. Amém. São Miguel Febres, rogai por nós.